A estrada sinuosa levava o jornalista cada vez mais para dentro de uma névoa densa que parecia nunca se dissipar. As árvores, altas e sombrias, formavam um corredor natural ao redor dele, bloqueando quase toda a luz do sol e abafando os sons da floresta. Ele checou o celular pela 5ª vez, ainda sem sinal. Aquela vila parecia existir em outra época, isolada do resto do mundo. Após alguns quilômetros, ele avistou as primeiras casas de pedra cinzenta, cobertas de musgo e desprovidas de qualquer sinal de modernidade. As janelas eram pequenas e pareciam se esconder, como olhos semicerrados, vigiando cada passo. No instante em que ele entrou na vila, percebeu a quietude quase absoluta. Nenhum som de vida moderna, apenas o vento passando pelas casas e o farfalhar distante das folhas. Ele estacionou o carro próximo a uma pequena praça, onde uma fonte seca dominava o centro, decorada com estátuas de figuras sombrias e sem rostos. Olhando ao redor, notou que alguns moradores surgiam nas portas e janelas, olhando-o em silêncio, sem sorrir. Eram pessoas de todas as idades, mas todos compartilhavam um olhar estranho, intenso, que o fez sentir um calafrio inesperado. "Boa tarde!" Ele arriscou, tentando parecer amigável, mas ninguém respondeu. Os olhos dos moradores não desviaram por um segundo sequer, seguindo seus movimentos como se tentassem memorizar cada detalhe seu. Ele ajeitou a mochila no ombro e desviou o olhar, caminhando rápido para o interior da vila. Enquanto se dirigia ao ponto de hospedagem que havia sido indicado, uma velha senhora, de cabelos brancos e olhar penetrante, surgiu à sua frente. Ela segurava uma bengala e usava roupas que pareciam tiradas de um século passado. A mulher o olhou com uma expressão mista de curiosidade e avaliação, e ele sentiu como se estivesse sendo examinado de perto. "Veio de longe, não é?" ela perguntou, sua voz soando como um eco estranho naquele silêncio absoluto. Ele confirmou com um aceno, sem se estender. Ao virar-se, ele pôde sentir os olhos da mulher e dos outros moradores ainda presos nele, como se estivessem gravando cada movimento. O jornalista apertou o passo, e sua inquietação cresceu à medida que avançava pela vila. Assim que chegou à pousada, uma construção de madeira antiga e um tanto desgastada, o jornalista sentiu um alívio temporário. O local parecia mais acolhedor do que o ambiente pesado da vila. No balcão, a mesma senhora que o havia abordado na rua o esperava com um sorriso tênue, mas ainda com aquele olhar intrusivo. "Parece cansado", disse ela, sem tirar os olhos dele. "Seu nome é Daniel, não é?" "Daniel Lopes." Ele congelou por um segundo, surpreso. Não se lembrava de ter dito seu nome a ninguém. Tentando disfarçar o desconforto, ele respondeu com um aceno. "Sim, sou eu. Acho que alguém mencionou ao telefone que eu estaria vindo." Ela não respondeu diretamente. Em vez disso, continuou a observá-lo, como se absorvesse cada detalhe seu. "Você escreve sobre pessoas que somem, certo?" Daniel, que se acostumara a investigar mistérios e desaparecimentos, engoliu em seco. Aquela mulher sabia mais sobre ele do que ele esperava. Com um sorriso forçado, ele confirmou. "Era parte do meu trabalho. Aqui ninguém some, Sr. Daniel", disse a senhora em um tom enigmático. "Nós gostamos de manter todo bem perto." A frase soou estranhamente ameaçadora, mas antes que ele pudesse perguntar mais, ela lhe entregou uma chave de ferro pesada e antiga. "Quarto 2, subindo as escadas", ela instruiu. "Jante às 8, estaremos esperando." Daniel pegou a chave sem saber como reagir. Ele forçou um sorriso, agradeceu e subiu as escadas. Sua mente fervilhava de perguntas e desconforto. No corredor estreito e mal iluminado, ele sentiu mais uma vez o peso dos olhares da vila sobre ele. Era como se aquela gente, de alguma forma, conhecesse cada pedaço de sua vida. Ao fechar a porta do quarto, Daniel suspirou, tentando afastar a sensação opressora que o acompanhava desde que chegara. Ele olhou ao redor. O quarto era simples, com móveis de madeira antiga e um espelho manchado pelo tempo. A janela dava para a praça silenciosa, onde ele ainda podia ver alguns moradores, parados, observando sua janela com uma atenção inquietante. Foi quando notou uma criança, de pé, bem no centro da praça. Uma menina de vestido claro e rosto pálido o encarava com uma intensidade assustadora. Seus olhos pareciam desproporcionalmente grandes, fixos nele como se ela pudesse ver através da janela e da escuridão do quarto. Tentando ignorar o desconforto crescente, Daniel decidiu sair para dar uma volta pela vila. No entanto, assim que abriu a porta e desceu as escadas, a criança desapareceu.
Ele andou em direção ao lugar onde a havia visto, mas não encontrou sinal algum dela. A sensação de ser observado persistia, e um arrepio percorreu sua espinha. Ele não podia negar que algo naquela vila estava profundamente errado, e a presença daquela criança observadora o fazia sentir que seus movimentos estavam sendo monitorados a cada instante. Na tentativa de se distrair, Daniel decidiu procurar a taverna da vila, indicada como o único local para um bom prato quente. A vila estava ainda mais silenciosa agora, com a névoa se intensificando à medida que o sol se punha. A taverna era simples, com paredes de madeira escura e uma lareira que estalava com o fogo, mas o ambiente era quase tão desolado quanto o resto da vila. O bar estava vazio, exceto por um homem de idade avançada sentado no canto, bebendo em silêncio. Daniel se aproximou do balcão e foi recebido por uma mulher de cabelos grisalhos, que, ao olhá-lo, fez uma breve pausa. "Bem-vindo, o que vai querer?" perguntou com uma voz suave, mas com uma estranha falta de cordialidade. "Uma sopa, por favor", ele respondeu, tentando manter a conversa leve. Ela serviu a sopa sem dizer mais nada, mas antes de ir embora, olhou para ele novamente. "Já percebeu, não, como todos aqui sabem muito sobre você?" Daniel franziu a testa. "Desculpe?" "Aqui ninguém tem segredos", disse a mulher com um sorriso estranho. "Já reparou como, com poucas palavras, as pessoas sabem tudo sobre você? O seu nome, sua profissão, suas escolhas, até os pequenos detalhes que você nem lembra. Isso não é estranho?" Ele ficou em silêncio, tentando esconder o desconforto. Era como se tudo o que ele pensava ser privado já estivesse sendo desvendado por aqueles olhos observadores. Ele tentou mudar de assunto, mas a mulher não deixou. "Sabe", ela continuou com uma voz mais baixa, "todos que entram aqui acabam ficando. Cada um de nós tem um lugar." Aquelas palavras o marcaram, mas ele não respondeu. A mulher se afastou e o peso do olhar dos outros moradores, que observavam silenciosamente, o fez se sentir mais distante de sua própria realidade. Naquela noite, depois de um jantar desconfortável e cheio de silêncios, Daniel voltou para o quarto. A senhora que o recebeu na pousada, com aquele olhar perscrutador, havia insistido que ele descansasse bem. "Você está precisando de uma boa noite de sono", ela dissera com um sorriso enigmático, entregando-lhe uma xícara de chá que ele aceitou sem questionar. O quarto estava como ele o deixara, mas algo estava diferente. O espelho, que antes parecia simples e pequeno, agora dominava a parede oposta à cama. Era grande, com uma moldura de ferro trabalhado, escura e ornamentada. No entanto, não era sua aparência o que mais chamava a atenção, mas o efeito estranho que ele causava. Daniel se aproximou, notando que a imagem refletida parecia ligeiramente distorcida, como se ele não estivesse totalmente alinhado com seu reflexo. Ele deu um passo à frente e de repente sentiu uma leve vertigem, como se o ar ao redor estivesse vibrando. Seus próprios olhos no espelho pareciam vazios, quase como se estivesse observando outra pessoa, não ele mesmo. Sua respiração ficou mais pesada, e por um momento, ele sentiu que algo em seu reflexo o observava de volta, como se fosse mais do que uma simples imagem. Desesperado, ele se afastou, mas logo percebeu que o espelho parecia acompanhá-lo. Ao olhar novamente, viu uma versão de si mesmo, com os olhos fixos e sem vida, começando a se aproximar da superfície do vidro, como se fosse ultrapassar a barreira do reflexo. O medo se espalhou por seu corpo e ele tentou virar-se, mas o espelho parecia tomar conta de todo o espaço, como se a própria parede estivesse viva. Quando finalmente conseguiu se afastar e se sentar na cama, ainda sentia o peso daquele olhar invisível, agora mais palpável do que nunca. Algo estava começando a se distorcer dentro dele. Ao acordar no dia seguinte, Daniel sentiu uma estranha sensação de vazio, como se parte de seu corpo estivesse ausente. Ele levantou-se rapidamente, tentando afastar a sensação de desconforto, mas logo percebeu que algo estava profundamente errado. Seu quarto parecia mais sombrio, mais fechado, como se as paredes tivessem se aproximado enquanto ele dormia. Ao olhar para o espelho, percebeu algo que o fez parar de respirar. Ele não se lembrava de ter se vestido. O homem refletido ali parecia estar em um estado de completa desorientação, como se tivesse sido invadido por uma versão de si mesmo que não lhe pertencia. Ele olhou para suas roupas, simples, mas não exatamente como ele lembrava de ter colocado. Suas mãos tremiam enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Com o coração acelerado,
Daniel foi até a janela e olhou para a praça. Os moradores estavam novamente lá, imóveis e observando-o, mas havia algo de diferente em seus olhares. Agora, ele sentia como se pudesse perceber uma curiosidade mórbida em seus olhos, como se estivessem analisando cada gesto seu, como se estivessem à espera de algo que ele ainda não compreendia. Ele se afastou da janela e pegou seu caderno de anotações, tentando escrever algo para organizar seus pensamentos. Mas ao tentar, notou que a tinta se apagava rapidamente das páginas. Os sinais, as palavras, tudo se desvanecia como se nunca tivesse sido escrito. Ele olhou em volta, buscando algo que fosse familiar, mas não conseguia lembrar de detalhes importantes de sua própria vida. Sua memória estava falhando. Suas próprias recordações pareciam desmoronar à medida que ele tentava agarrá-las. O que estava acontecendo com ele? Com o medo apertando seu peito, Daniel não teve mais dúvidas. Ele precisava sair dali. Não importava mais o que estava acontecendo ou o que os moradores queriam. Ele não podia mais ficar naquela vila, cercado por aquelas pessoas que pareciam saber de tudo, até o que ele mesmo havia esquecido. Com os nervos à flor da pele, ele correu até a porta da pousada e, sem olhar para trás, saiu para a rua. O som dos seus passos ecoava nas ruas vazias, a névoa ainda densa, dificultando sua visão. Ele respirava fundo, tentando se acalmar, enquanto seguia em direção à estrada. Sabia que, se conseguisse chegar ao ponto onde a estrada principal se cruzava com o mundo exterior, poderia pedir ajuda e sair daquela pris, mas, à medida que avançava, o caminho parecia se estender infinitamente. Cada passo que dava o afastava mais da realidade familiar. A estrada, que antes parecia clara e aberta, agora parecia um labirinto, sinuosa e sem fim. Ele olhou para trás, mas não havia mais sinal da vila. Ele se sentia perdido em um lugar que deveria conhecer, mas de alguma forma agora lhe parecia estranho. Com o suor escorrendo pela testa e a garganta seca, Daniel tentou correr mais rápido, mas seus pés pareciam pesados, como se a própria terra estivesse sugando suas forças. Ele parou, cansado e desesperado, e olhou para as sombras ao redor. A vila estava ali, mais próxima do que ele imaginava, de volta à sua visão, como se estivesse puxando-o para dentro novamente. Ele não conseguia mais distinguir onde terminava o caminho e onde começava o pesadelo. A sensação de claustrofobia se instalou. Ele estava preso, sem escapatória. Daniel sentou-se no chão, completamente exausto, e olhou ao redor. A névoa parecia ter se fechado sobre ele, como uma parede de vidro opaca que o mantinha cativo. O ar estava pesado e sufocante, e ele sentia que não havia mais lugar para onde correr. O silêncio, antes desconcertante, agora soava como uma pressão constante sobre seu peito. Um zumbido ensurdecedor em seus ouvidos. Ele levantou-se com dificuldade, os passos pesados e arrastados, até começar a caminhar de volta para a pousada, como se fosse a única direção possível. Ao chegar lá, a senhora idosa o esperava na porta, como se soubesse que ele retornaria. Seus olhos estavam mais penetrantes do que nunca, como se lessem a alma dele com um simples olhar. Não havia mais sorrisos nem palavras gentis. Ela o observou por um momento, sem pressa de se aproximar. Você já começou a entender, não é? Ela disse com uma calma perturbadora. Daniel queria gritar, mas as palavras se perderam em sua garganta. Ele sentia sua mente se desfazendo aos poucos. A realidade se desintegrando como areia fina entre seus dedos. Você não pode fugir, continuou ela, com um tom de resignação, como se falasse para si mesma mais do que para ele. Aqui, todo o que entra se perde. Não importa o quanto tente, você nunca vai sair. Daniel tentou protestar, mas sua voz era fraca, quase inexistente. Ele queria correr, queria fazer algo, mas suas pernas não se moviam. Sentia-se como uma sombra de si mesmo. Alguém que já havia sido consumido pela vila, pela névoa, pela estranha força invisível que os mantinha ali. A senhora o conduziu até o quarto de espelhos mais uma vez, o mesmo quarto que ele tinha evitado anteriormente. A diferença agora era que ele não tinha mais medo, apenas uma sensação de inevitabilidade, como se sua mente já tivesse aceitado que sua fuga era impossível. Ela fez um gesto e o espelho se iluminou, refletindo não só sua imagem, mas algo mais. Daniel viu várias outras figuras no vidro, pessoas que pareciam com ele, mas com os olhos vazios, sem expressão, como se tivessem sido reduzidas a meros reflexos. Ele percebeu, finalmente, o que havia acontecido. Não era ele quem observava o espelho,
Era o espelho quem o observava. "Bem-vindo à vila", disse a senhora com um sorriso sombrio, enquanto a imagem dele se desfazia diante de seus olhos, desaparecendo na bruma do reflexo. "Agora você faz parte de nós." Daniel acordou em uma cama estranha. Sua cabeça doía, como se ele tivesse sido arrastado por um longo caminho, e a sensação de cansaço o envolvia como um cobertor pesado. Ele se levantou lentamente, a sensação de desorientação o dominando. Estava em um quarto simples, com paredes de madeira envelhecida e móveis gastamente familiares. Algo estava errado, mas ele não conseguia identificar exatamente o que. Quando olhou pela janela, tudo parecia normal. A vila estava ali, tão tranquila e silenciosa quanto sempre, com os moradores movendo-se lentamente pelas ruas. Eles não o encaravam desta vez. Não havia mais aquele olhar penetrante, mas sim um olhar vazio, como se todos estivessem esperando por algo que já havia acontecido. Ele tentou se levantar, mas a sensação de cansaço e de peso em seu corpo o mantinha imóvel. Quando caminhou até a porta, sentiu uma força inexplicável, o empurrando de volta para o centro da casa. Algo dentro dele sabia que não podia mais sair, que a vila não deixaria mais que ele se afastasse. A sensação de ser parte de algo maior, uma presença coletiva e indiferente, o envolvia cada vez mais. O espelho não estava mais em seu quarto, mas ele podia sentir sua presença. Era como se toda a vila fosse um espelho gigante, refletindo tudo o que ele havia se tornado. Quando entrou na praça, os moradores estavam lá, de sempre. Mas agora ele sabia o que significava aquele olhar vazio, como um reflexo de todos os que ali haviam passado. Ele sentiu que não era mais um estranho, mas uma parte indissociável daquilo. Ele havia se tornado um reflexo da própria vila, perdido entre seus muros de névoa. A velha senhora apareceu novamente, agora com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela apenas o observava, sem palavras, como se já não houvesse mais necessidade delas. Daniel não precisava mais perguntar, ele sabia que sua fuga não tinha sido real. Tudo aquilo era a vila, e ele fazia parte dela agora. Não havia escape, não havia mais história para contar. Ele era um reflexo, uma sombra entre as sombras, imortalizado em um lugar que não existia fora da mente dos que se perdiam ali. A velha senhora deu um passo para trás, desaparecendo na neblina, enquanto Daniel se misturava àquele cenário eterno. A vila agora era sua casa, e ele, como todos os outros, havia sido consumido pela névoa, refletido nela para sempre.